Nós estamos há 4 meses meditando no livro de Salmos e temos lido nas quartas-feiras Salmos um após o outro, e não é aleatório, né? Mas cada quarta-feira a gente reflete num salmo. Mas hoje eu senti no meu coração uma direção de Deus de nós meditarmos em Mateus capítulo 17. Hoje quem traria uma palavra para nós seria o irmão Ivan, agora à noite, só que ele ligou há pouco tempo dizendo que não conseguiria vir. E eu falei, olha, eu vou então ministrar em Mateus mesmo. Vamos nos colocar em pé e vamos ler um texto, esse trecho de pé, em reverência à presença de Deus no nosso meio. Mateus 17, do 24 ao 27, diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobram o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa de Jesus, se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Obrigado, Senhor. Agora, nesse momento da reflexão da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento dela. Que apesar do ministrante, seja a Tua voz falando em cada coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. Recentemente, pregando no nosso culto dos irmãos haitianos, eu gosto sempre de reforçar isso, queridos. Todo domingo de manhã, domingo às 9 horas, às 9h30 da manhã, nós temos aqui na nossa igreja um culto em 3 línguas, na verdade. Porque algumas vezes, por exemplo, eu preguei em português, ele traduziu metade em francês e metade em crioulo. Mas você que conhece algum haitiano que mora aqui na região de Osasco, convide ele para vir. Nós estamos fazendo um trabalho muito gostoso, né, Conceição? A Conceição dá aula de português para eles, ensinando a língua portuguesa um pouco antes, entre 8h30 e 9h30, né? E depois das 9h30 nós temos o culto. Domingo agora nós tínhamos 40... Quanto, Fábio? 41? Cadê o Fábio? Fábio está por aí, 41, acho que é isso mesmo, 41 adultos e 6 crianças dos irmãos haitianos, né, Bruna? Uma bênção maravilhosa. No último batismo, batizamos 3, olha que coisa gostosa, queridos. E no próximo nós queremos batizar muito mais, em nome de Jesus. Então, ore por esse trabalho, se envolva também com esse projeto social, todos os domingos às 9h30 no nosso templo da Igreja da Criança, no templo superior ali. Eu ministrei esse texto com eles e eu quero também ministrar aqui com vocês hoje. Eu me esqueci de apresentar os visitantes, mas eu quero fazer isso nesse momento. Nós temos a alegria muito grande de receber um casal de irmãos em Cristo que estão nos visitando. Faz só um sinal com a mão para a igreja conhecê-los. Que honra, Deus abençoe vocês grandemente. Os irmãos estão aí perto, dê um abraço gostoso neles. Tem mais alguém que está nos visitando além deles? Levante uma das mãos. É verdade, quase, Cláudio, quase. Mas eu esqueci o nome dela, me perdoe. Qual é, Cláudio? É Ana Cristina de trás. Não, isso, Cristina de trás. E o casal da frente? Ana e Atílio, Ana, e a de trás a Cristina. Cristina, que honra ter você aqui também, querida. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Nós temos 3 pessoas nos visitando aqui. Que prazer tê-los aqui junto conosco, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Mateus capítulo de número 17, vocês que estão nos visitando vão receber umas fichas, fiquem à vontade para preencher, não precisa nem preencher agora, pode preencher no finalzinho do culto, é rápido, mas não é obrigatório, é só para nós termos o seu nome e podemos orar por você. Queridos, quase todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro de uma situação que aconteceu em casa. Teve uma época ali na nossa casa, eu moro aqui na Vila Holanda, aqui pertinho, que eu fiz um laguinho de peixe, assim, eu fiz um buraco lá no meio do meu estacionamento, eu e meu sogro, redondo, colocamos uma planta no meio, ficou bem bonitinho, porque ele colocou pedra madeira, e eu fui com a Michele e comprei uns 5 peixes, daquele,
desse aqui, como é que é o nome desse peixe aí? Não é carpa, não. É carpa e tem carpa e king. Esse é o king, né? Que tem isso, ele tem a cauda um pouco diferente. Mas bem, eu comprei algumas carpas e king e coloquei lá. E a Michele deu um nome para todos os peixes. Esse aqui vai ser a Esther, ela achava que era fêmea na cabeça dela. Esse aqui vai ser... Ela deu um nome para cada um deles. Deu um nome para todos eles. Um deles era Urias. Ela deu o nome de Urias para o peixe. Falei, tá bom, meu amor, dá o nome do peixe. Ela gosta de dar nome, ela é muito apegada com essas coisas. Passou alguns dias e aí um morreu. E quando morreu, eu falei, ai meu Deus, e agora? A Michele é muito apegada, já sei que ela vai chorar. A Michele chora fácil, irmãos. Eu olhei e falei, e agora o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou jogar no lixo, ela não vai nem perceber. Tem alguns aí, tem uns 6, 7 aí. Ela nem vai sentir falta. Fui lá e peguei e joguei no lixo. A Michele veio e falou, cadê Urias? Falei, Urias, amor? É Urias, eu não sabia qual era o nome de um, de outro. Ela sabia o nome de cada um deles. Ela procurou e falou, Urias não está aí. Eu falei, meu amor, é porque o Urias morreu. Então foi ele que morreu, eu não sabia o nome para colocar na lápide, então eu joguei no lixo. Aí, tudo bem, passou alguns dias, ficou cheio de lodo. Eu falei, agora eu vou lavar esse laguinho. E eu tirei os peixes, lavei, botei água lá e joguei eles lá dentro de novo. Eu acho que eu tinha que esperar um pouco a água oxigenar. Eu não esperei tanto tempo assim. Quando eu voltei, tinha mais uns 2 mortos lá dentro. Não, só uns 2. Eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Para a Michele não ficar triste, eu vou comprar outros e vou substituir. Peguei aqueles 2, joguei fora e comprei uns 4 e pus no lugar. Vamos ver se ela vai perceber. Irmãos, não é que ela chegou e bateu o olho e falou, opa, tá faltando fulano e ciclano e aqueles 4 não são desse arraial. Eu falei, meu amor, o negócio ficou complicado aqui para mim, é melhor a gente não ter esse laguinho aqui, vamos acabar com essa história. Mas por que eu estou contando isso? Porque essa história que nós acabamos de ler, me faz lembrar a respeito disso e vocês já vão entender o porquê. Jesus e Pedro estavam vivendo numa região de Cafarnaum. Jesus, provavelmente os estudiosos dizem que ele alugou uma casa em Cafarnaum e ele ficou um período ali. E Jesus e Pedro estavam pregando em algum lugar, Jesus ministrando, e Pedro estava junto com ele, andando junto com ele. A Bíblia não faz menção dos outros discípulos nesse trecho, então nós não sabemos onde estão os outros. O fato é que está Pedro e Jesus andando. Só que Jesus está andando rápido, Pedro começa a andar mais devagar. Pedro já estava cansado, Jesus estava lá cheio de vigor. Alguns dizem que Pedro poderia estar com uma faixa de uns 38 anos de idade, nós não sabemos quantos anos tinha Pedro. O fato é que Jesus está cheio de vigor, e lá vai Jesus andando, e a Bíblia diz assim, se você fechou, abra de novo e deixa aberto, por favor. Verso 24, tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas. E perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Vem então Jesus, e ele vai à frente, e ele entra na casa, e Pedro fica para fora, e alguns cobradores de impostos chegam até Pedro e dizem assim, Pedro, e aí Pedro? Marcos também relata, né? Marcos capítulo 9, e aí Pedro, Jesus não paga o imposto? Você não sabe que todo ano tem que pagar o imposto das 2 dracmas? E ainda não foi computado lá o valor de Jesus, não. Você não vai pagar? E Pedro disse, que isso, rapaz? Jesus paga tudo. Fica tranquilo, Jesus vai pagar. Jesus é sustância. Jesus vai pagar o imposto das 2 dracmas. E quando Pedro entra em casa, olha o que a Bíblia diz. Verso de número 25. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Imagine só essa cena. Imagine ali naquela porta, Pedro entrando. Na hora que Pedro entra, antes de Pedro falar qualquer coisa, Jesus antecipa a fala de Pedro e diz, Pedro, espera, deixa eu te fazer uma pergunta. De quem cobram os reis da terra impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro diz, ora, dos estranhos. Então Jesus disse assim, mas Pedro, para que ninguém se escandalize, nós vamos pagar o imposto. Agora, por que é que Jesus faz essa pergunta? Se você olhar em Mateus capítulo de número 1,
Preste bem atenção nisso. Mateus capítulo de número 1 começa dizendo Jesus Cristo, filho de Davi, da descendência de Davi. Por que Jesus pergunta para Pedro, de quem é que cobra os impostos, dos filhos ou dos estranhos? Jesus Cristo era da descendência de Davi. E quando Davi encarou Golias, o rei Saul tinha dito o seguinte: quem matar Golias não pagará mais impostos, e nem a sua descendência. Por ele ter matado Golias, ele não deveria pagar mais impostos, Davi e nem a descendência de Davi. Mas ainda há um segundo fato: Davi também foi rei, e como Jesus é da linhagem de Davi, ele também não precisaria pagar impostos. Por isso que ele pergunta, dos filhos ou dos estranhos? Aí Jesus diz assim: mas para que ninguém fique comentando por aí, para que ninguém se escandalize, vamos fazer o seguinte: vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que você tirar, arranca para fora, abre a boca dele, dentro da boca dele tem um estáter, tira o estáter e paga por mim e por ti. É interessante que o imposto eram 2 dracmas, e Jesus diz que na boca do peixe tinha um estáter. Era como se fosse um euro. Imagine um euro e o real. Um euro vale 4 e poucos reais, mas 4 reais mais ou menos, eu nem sei quanto é que está a cotação. Uma libra vale 4 reais e pouco, libra esterlina, moeda da Inglaterra. Então imagina uma moeda estrangeira e a moeda de Israel. Então o estáter era essa moeda um pouco mais cara, e o peixe tinha engolido essa moeda. Agora é muito interessante essa história, e Jesus diz: vai e tira o peixe. Imagina só a situação de Pedro. Jesus já tinha dito para Pedro algum tempo atrás: Pedro, você pegou alguma coisa? Ele estava lá lavando a rede e não tinha pego nada. Jesus disse assim: vamos pescar. Ele disse: mas olha, eu pesquei a noite inteira, a hora de dar peixe é de noite, e de noite não pesquei nada, de dia não é horário de pescar. Jesus disse: mas vamos. E Jesus falou: lança a sua rede. E ele falou: poxa, lançar a rede, tudo bem, vou lançar. Lançou e pegou um cardume grande e trouxe os peixes para dentro do barco. Eram tantos peixes que a rede começou a se rasgar, e outros pequenos barcos começaram a ajudá-lo até trazer aqui. E veja bem, Pedro precisava de peixe naquela ocasião, e Jesus falou para ele lançar a rede. Mas agora Jesus não diz para lançar a rede, Jesus diz para pegar um peixe somente. Queridos, o que é que essa passagem tem a ver comigo e com você? O que é que nós aprendemos a respeito da grandeza de Deus, sabe? Esse é um dos textos que mais fala sobre os atributos de Deus na Bíblia. Deus tem alguns atributos, e um deles é que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas, e Ele pode todas as coisas. Vamos ver isso aqui, vamos ver como isso tem a ver conosco. O tema da ministração é os peixinhos de Cristo. A primeira coisa que eu aprendo aqui, maravilhosa, verso de número 26 e 27. Respondeu Pedro: dos estranhos, Jesus disse: logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira, abrindo a boca, acharás um estáter. Queridos, preste bem atenção. Jesus Cristo está num diálogo com Pedro, e diz assim: Pedro, vai ali no cantinho do mar da Galileia, agora, bem ali naquele canto, e lança o anzol ali agora. Tem um peixe passando naquele lugar. Arranca o peixe para fora d'água, abre a boca dele, que tem um estáter na boca dele. Queridos, presta atenção. Jesus Cristo poderia dizer para Pedro: Pedro, cava ali, que ali tem uma pedra preciosa e nós vamos encontrá-la agora. Jesus Cristo poderia ter dito assim: Pedro, vai cair do céu moeda, assim como caiu o maná. Jesus Cristo poderia ter feito muito milagre, mas Jesus não fez um milagre. Ele apontou um conhecimento a respeito de Deus. E qual é esse conhecimento? O fato de que Deus, e ali Jesus Cristo, Filho de Deus, sabia que tinha um peixe que estava passando ali no mar da Galileia, que tinha engolido uma moeda. Imagine só essa cena. Eu não sei o que aconteceu, porque a Bíblia não diz. O fato é que talvez alguém com o bolso cheio de dinheiro, quem sabe alguém que acabou de fazer uma rescisão lá no Bradesco, passou ali perto do mar da Galileia, e o bolso estava meio furado, uma moeda saiu, passou ali na beira da calça, rolou e pum, bateu na água.
Quem sabe durante o dia o sol bateu, a moeda brilhou, o peixe chegou perto, abriu a boca, disse cabe, abriu mais e engoliu e ficou engasgado. A Bíblia não diz o que aconteceu, mas o que a Bíblia diz que é maravilhoso é que Jesus Cristo sabia que naquele lugar estava passando um peixe que tinha entalado uma moeda de estáter em sua boca. Sabe o que isso demonstra? E é por isso que eu me lembro da Michele. A Michele sabia a quantidade de peixinhos que ela tinha, que eram só 6 ou 7. Ela sabia a risca de cada um do corpo deles, porque ela dava atenção para eles que eu não dava. Ela conhecia os peixinhos dela, sabia quem eram eles e sabia o nome de cada um deles. Queridos, o Deus que nós servimos é um Deus que conhece todas as coisas. Olha que revelação poderosa, vai ali e lança um anzol, porque tem um peixe passando naquele lugar. Queridos, eu vim aqui essa noite dizer algo muito simples para vocês. Jesus conhece o peixinho que está nadando no meio do mar. Ele não conhece somente o peixe, mas ele conhece o cardume. Por isso que ele diz para Pedro, lança o anzol agora, no meio do dia. Não é hora de pescar, mas é agora que o cardume está passando. Pode lançar a rede do lado direito do barco. E quando lançou, saiu cheio de peixe. Mas ele não conhece somente o cardume, ele conhece um pequeno peixe que está passando. Ele conhece não só os peixes que estão no mar da Galileia, mas ele conhece o pequeno, o grande, o enorme. Ele conhece os peixes que estão em todos os mares do Brasil e do mundo. Ele conhece os peixes que estão nos ribeirinhos. Ele conhece os peixes que estão dentro do aquário. Ele conhece baleia, ele conhece todos os animais aquáticos. Mas não somente eles. Ele conhece também os animais domésticos, ele conhece também os animais selvagens, ele conhece cada águia que está voando, ele conhece cada pássaro, ele conhece tudo porque foi ele que criou. Mas ele não somente conhece os animais que ele criou, ele conhece você e conhece eu também. Querido, preste atenção, aquele que conhece um peixinho no fundo do mar, que ele disse haja, e os animais passaram a existir. Quanto mais conhece o ser humano, que ele disse, eu te farei a minha imagem, a minha semelhança. Amados, existem dias na nossa vida que parece que nós somos desconhecidos por todos. Existem dias que a gente falta na igreja 1, 2 semanas e ninguém liga para nós, a gente fala, ninguém se importa comigo naquela igreja. A gente mora num apartamento e a gente ouve o vizinho lavando a panela e batendo panela, e ele ouve você também, mas quando sai os dois, entra no elevador, é máximo bom dia, boa tarde, boa noite, e fica silêncio e desce 5, 6, 7, 4, 3 andares, sem se falar. Existem dias que parece que a gente entra no ônibus com a mesma pessoa, com o mesmo grupo, pega com o mesmo motorista, com o mesmo cobrador e ninguém conhece a gente. Existem dias que parece que nós estamos dentro de casa e nós estamos tão angustiados e a gente fala, poxa vida, ninguém me conhece de verdade. Meu marido não me conhece, minha esposa não me conhece, meus filhos não me conhecem, não me ouvem, não me dão valor. Eu estou triste há tantos dias e parece que ninguém me conhece. Queridos, eu vim aqui dizer algo muito simples para vocês. Existe alguém que te conhece. Existe alguém que conhece cada dia da sua vida. Existe alguém que conhece cada dia da sua história. Existe alguém que na palavra de Deus diz que Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, que Ele conhece você antes da criação do universo. Ele já te conhecia e já te amava. Existe alguém que te chama pelo nome. Ele conhece você e Ele te chama pelo nome. Eu confesso que se eu for recitar o nome de todo mundo agora de uma vez, eu vou ter trabalho, eu vou ter que ir devagar para poder lembrar. Pois bem, Jesus Cristo de Nazaré conhece o nome de cada um de nós. Não somente conhece o nome, mas a Bíblia diz que Ele tem na palma da mão gravada cada um dos nossos nomes. Não somente isso, a Bíblia chega a fazer menção que Ele conhece a quantidade de fio de cabelo que temos na cabeça. Nem eu sei quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Eu não sei nem quantos saíram hoje na escova quando eu penteei meu cabelo. Alguns é até mais fácil, né, contar. Para alguns dá até para tentar, né, Cláudio? Vamos tentar contar. Mas, queridos, Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Sabe quando nós nos sentimos só? Nós podemos dobrar os nossos joelhos, sentarmos e dizermos, Deus que tudo vê, que tudo conhece, que conhece a minha vida,
guarda o meu coração. Ele conhece todas as coisas. Mas não somente isso, a segunda coisa maravilhosa que eu vejo aqui nesse texto, olha aí, verso 27, mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar tira, abrindo a boca acharás um estádio, toma e entrega por mim e por ti. Jesus Cristo demonstra que ele não conhecia somente a existência daquele peixe, mas ele conhecia aquilo que aquele peixe estava entalado na boca dele. Conhecia não somente que ele estava passando por ali, porque quando Jesus diz assim, lança a rede e pega um cardume, uau, que legal, ele conhece os peixes que estão passando ali. Mas ele não conhece somente os peixes que estão passando, ele conhece também aquilo que eles estão comendo. Uau! Queridos, Deus está mostrando a respeito do conhecimento dele. Olhe bem aqui para mim, preste atenção. Eu não conheço a sua história e não conheço você de verdade. Algumas vezes nem nós mesmos nos conhecemos. De vez em quando a gente se surpreende conosco, né? De vez em quando acontece um problema, alguém nos fecha no trânsito, quando de repente você tem uma reação espontânea que você fala, não acredito que eu fiz isso. Mas esse Deus conhece aquilo que está aqui dentro. Sabe aquilo que está entalado dentro de você? Ele conhece também. Ele conhece tudo aquilo que você está passando na sua vida. Gabra, vamos acabando já. Ele conhece as coisas que estão te sufocando. Ele conhece aquele problema que você está enfrentando, que você está dizendo, eu não aguento mais. Ele conhece aquela luta que você está vivendo e você diz assim, até quando, Deus, eu vou ter que passar por isso? Ele conhece quando nós choramos no escondido. Queridos, algumas vezes a gente esconde o choro dos nossos familiares. Algumas vezes a gente esconde o choro de alguém que nós amamos. Algumas vezes a gente esconde a preocupação. Algumas vezes a gente esconde a nossa preocupação do familiar. A gente coloca uma roupa mais bonita. A gente faz alguma coisa, coloca um sorriso na cara e sai. Mas esse Deus, os olhos dele penetram o mais íntimo do nosso coração. Os olhos dele penetram o mais íntimo da nossa alma e nos sonda e nos conhece por dentro. Tem um louvor que a gente canta que diz assim, teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Aleluia. Aleluia. Ele diz assim, Pedrão, tem algo entalado lá na boca daquele peixe. Queridos, quem sabe o que está entalado na boca de um peixe, sabe o que está entalado na sua alma. Aquilo estava matando o peixe, porque como é que o peixe ia comer e o alimento ia passar? Não ia, estava entalado na boca. Esse Deus que conhece o que um peixe se alimenta, conhece também aquilo que está sufocando a sua alma, aquilo que está apertando o seu coração, aquilo que te faz chorar. Ele conhece tudo, ele conhece você por dentro e por fora. Ele conhece o seu jeito, o lado da cama que você dorme, o cheirinho da sua fronha, o jeito que você gosta de dormir, mas ele também conhece que quando você coloca a cabeça no travesseiro e não vem o sono, ele sabe por quê. Ele sabe o porquê, por isso que o salmista pôde dizer, sonda e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, a única coisa que nos resta fazer é dizer, Senhor, me sonda como o Senhor sondou aquele peixe, conhece o meu coração e traga à tona a realidade da minha vida. Ele conhece se nós estamos magoados, se nós estamos entristecidos, se nós estamos sem conversar com alguém, se nós estamos sem liberar perdão para alguém. Ele conhece se nós estamos desesperados, se nós estamos angustiados, se nós estamos desistindo da vida. Ele mostra aqui nesse texto que ele conhece, porque ele diz, vai, lança o anzol, abre a boca, aquele peixe tem algo entalado dentro dele, arranca aquilo e paga o imposto.
Eu não faço ideia do que possa entalar a nossa alma, mas o nosso Deus sabe, Ele sabe tudo. Ele conhece todas as coisas, os olhos dele são como chama de fogo, e esses olhos penetram o mais íntimo do nosso ser. E ainda que a nossa oração do lado de fora seja uma oração muito bonita, o que ele ouve é a oração da nossa alma, é a oração do nosso interior, é o clamor do nosso coração. Ele conhece quando choramos, não só do lado de fora, mas ele conhece quando o nosso coração está chorando, quando a nossa alma está amargurada. Ele conhece todas as coisas, queridos, ele conhece vocês. Mas não somente isso, a terceira e última coisa, ele diz: tira, paga o meu e o seu imposto. A terceira coisa que eu acho lindo nesse texto é que aquilo que estava matando o peixe nas mãos do Senhor se transforma em um testemunho de vitória, em uma solução para um problema, em uma forma de pagar uma dívida. Queridos, quantas pessoas vocês já conheceram que estavam sofrendo, orando por um filho? Eu vou dar um exemplo rápido. A irmã Laodiceia da nossa igreja, a irmã Laodiceia, quantos anos ela chorou pelo filho dela, o Tiago, envolvido com drogas. Um monte de membros aqui da igreja nem sabia. A Laodiceia sempre com um sorriso sincero, sempre com uma fé verdadeira, sempre servindo a Deus. As pessoas achavam que a Laodiceia não passava por problema, e ela orando. Quem conhecia sabe, quem conhece sabe o quanto essa mulher sofreu. Mas quem via ela falava: essa mulher não tem problema. Ela trabalhou no Bradesco durante anos. Quem via ela no Bradesco sempre arrumada, com bom testemunho, falava: essa mulher não tem problema. Quantas mulheres ela trouxe para a igreja que diziam: eu via na Laodiceia um exemplo, que eu só vejo ela sorrindo. Mas ninguém sabia o tanto que ela chorava, mas Deus sabia. Só que ela colocou nas mãos do Senhor o problema dela. E sabe o que Deus fez? Deus libertou o filho dela. E o filho dela ficou firme na igreja, e hoje foi consagrado a pastor. Queridos, ele ministra todo domingo num trabalho, no nosso culto de adolescentes aqui. Os adolescentes têm me dito como está sendo maravilhoso. Esse que outrora era o que estava entalando e tirando a paz da mãe, agora é quem está trazendo paz para outros lares. Sabe o que é isso? Deus pega aquilo que é sinônimo de morte e faz como sinônimo de vida. Deus pega como aquilo que é sinônimo de destruição e faz como sinônimo de reconstrução. Eu não sei o que pode estar te entalando. Eu sei que existe um Deus que quer e pode mudar a sua história e fazer uma história de tristeza se transformar uma história de testemunho, fazer uma história de dor se transformar uma história de milagre, fazer uma história de dúvida se transformar em resposta para outros que ouvirão a respeito daquilo que Deus fez na vida daquele que entregou, confiou e descansou num Deus que tudo vê, que tudo conhece e que tudo pode. Para qualquer homem era impossível saber que tinha um peixe ali, para Deus não. Para qualquer homem era impossível resolver aquele problema, para Deus não. Queridos, Deus sabe aquilo que estamos passando. Deus sabe que sofremos. Deus sabe o que estamos vivendo. O que nos resta é crer que Ele nos conhece, crer que Ele conhece por dentro e por fora, e crer que Ele tem poder para desentalar aquilo que está nos sufocando. É isso que eu vim falar com vocês essa noite. E a Bíblia diz, finalzinho: abrindo-lhe a boca acharás um estátua, toma e entrega por mim, e entrega por ti. Jesus Cristo estava ali ajudando Pedro a pagar um imposto. Ele também quer nos ajudar. Talvez você também tenha um imposto que você precisa pagar. Talvez você tenha uma conta tão alta que você diz: Senhor, eu preciso encontrar esse peixe. Lá atrás, com uma viúva, ele fez o azeite multiplicar na botija, a farinha de outra. E aqui, ele faz um peixe guardar um estátua. Eu não sei o que Ele vai fazer com você, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos. Ele conhece a sua alma. Ele conhece você melhor do que o psicólogo que você passou.
Ele conhece você melhor do que o seu cônjuge. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe quem você é de verdade. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a curvar sua cabeça aí onde você está. Curva a sua cabeça só por um instante.